Esse curso tem como objetivo preparar o aluno para realizar a prova de História do Enseja, com maior segurança e familiaridade, apresentando os assuntos de forma simplificada, abordando questões pré-históricas, da Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, enquanto História Geral. O curso também apresenta um conteúdo especial sobre a história do Brasil, desde seu descobrimento até os últimos acontecimentos do período do governo Lula. De acordo com o conteúdo, com muito empenho, o aluno estará apto a entender e realizar um ótimo exame. Nesta aula, você vai ver sobre o Brasil Imperial, que tem início em 7 de setembro de 1822, com a proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I, até a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, ocorrida no Rio de Janeiro, focando nos governos imperiais de Dom Pedro I, as regências e Dom Pedro II, respectivamente. Olá, seja muito bem-vindo à 12ª aula do nosso curso preparatório de História. Espero que você esteja bem animado para aprender novos assuntos, mas antes de iniciarmos a nossa aula, vamos revisar o conteúdo estudado na aula anterior. Na aula passada, você estudou sobre o Brasil Colônia, abrangendo os principais episódios que ocorreram em nosso território nesse período. Dentre eles, viu desde o descobrimento do Brasil, em 1500, até a proclamação da independência, em 1822. Na aula de hoje, vamos dar continuidade aos estudos sobre a história do Brasil, mas agora pensando no período imperial do nosso país. Então vamos começar. Brasil Império. A história do Brasil Imperial tem início em 7 de setembro de 1822, com a proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I. Seu fim se dá com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, ocorrida no Rio de Janeiro. Esse período foi marcado pelos governos de dois monarcas, Dom Pedro I, de 1822 a 1831, e Dom Pedro II, de 1840 a 1889. Agora vamos entender melhor todo esse período do Brasil Império. Primeiro Reinado. O primeiro reinado cobre o período entre a independência, em 1822, e a renúncia de Dom Pedro, em 1831, como já vimos. No ano de 1822, Dom Pedro I já havia convocado a Assembleia Constituinte, mas somente foi reunida em 1823. O principal objetivo da convocação seria a elaboração de uma Constituição para o Brasil, isto é, a criação de um conjunto de leis que asseguraria os direitos do governo e da população brasileira. Mas, durante a elaboração da Constituição, os políticos da Assembleia tentaram limitar os poderes do imperador. Foi uma reação política à forma autoritária do imperador Dom Pedro. Assim, o imperador, inconformado com a Assembleia Constituinte, ordenou que ela fosse invalidada. Alguns deputados foram presos. Dessa forma, Dom Pedro designa um grupo de pessoas de sua confiança para elaborar a Constituição, que é aprovada em 1824, ano seguinte. Além de definir os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, a Constituição criou o poder moderador exclusivo do imperador, lhe concedendo diversos poderes políticos. Somente membros da elite brasileira, latifundiários, comerciantes, militares, etc., participaram da elaboração da Constituição de 1824. Essa Constituição, ou seja, a primeira Constituição do Brasil, tinha um caráter elitista. Deu total poder a Dom Pedro I, enquanto o direito de votar e de se candidatar ficaria restrito a quem tivesse uma renda mínima por ano. Os representantes de algumas províncias do Nordeste estavam insatisfeitos com esse caráter elitista da Constituição de 1824 e com o uso de um poder centralizador por parte de Dom Pedro I.
Eles defendiam, principalmente Pernambuco, a federação de algumas províncias do Nordeste e a separação destas do Brasil. Porém, o movimento foi contido com extrema violência pela tropa do imperador. Essa revolta ficou conhecida como Confederação do Equador, destacando-se 2 nomes: Joaquim Divino do Amor, Frei Caneca, e Cipriano José Barata, jornalista da época. Fique ligado, a Confederação do Equador foi um movimento político e revolucionário na região nordeste do Brasil em 1824, que ganhou este nome pelo fato de o centro da ação ser próximo à linha do Equador. Em Pernambuco, centro da Confederação do Equador, o movimento teve participação das camadas urbanas, elites, regionais e intelectuais. A grande participação popular foi um dos principais diferenciais deste movimento, e algumas das principais causas do movimento foram: descontentamento com a centralização política imposta por Dom Pedro, presente na Constituição de 1824. Insatisfação com a influência portuguesa na vida política do Brasil, mesmo após a independência. A elite de Pernambuco havia escolhido um governador para a província, Manuel Carvalho Paes de Andrade. Porém, em 1824, Dom Pedro I indicou um governador de sua confiança para a província, Francisco Paes Barreto. Este conflito político foi o estopim da revolta. O movimento tinha como objetivo convocar uma nova Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição, diminuir a influência do imperador nos assuntos regionais, acabar com o tráfico de escravos para o Brasil, resistir à repressão do governo imperial e formar um governo independente na região. A Confederação do Equador foi apenas o primeiro episódio de uma série de manifestações contra o imperador, revelando o caráter castigador de Dom Pedro. Um outro fato que contribuiu para aumentar o descontentamento e a oposição ao governo de Dom Pedro foi a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi um conflito armado entre o Brasil Império e as Províncias Unidas do Rio da Prata, antigas províncias do vice-reinado espanhol do Rio da Prata, ocorrida entre 1825 e 1828. Essa batalha foi uma disputa pela posse da então província Cisplatina, atual Uruguai, por ser considerada uma área estratégica, pois era de grande domínio fluvial, com acesso aos rios Paraná e Paraguai. Em seu contexto histórico, a região era motivo de disputas entre Portugal e Espanha desde o final do século XVII. Até 1816, essa extensão foi um território espanhol. Porém, em 1816, ela foi invadida e, assim, anexada à coroa portuguesa. Em 1821, Dom João VI anexou a região ao Reino Unido de Portugal e Algarves, junto com o Brasil, denominando-a de Província Cisplatina. Porém, como essa anexação não foi aceita pela população de maioria espanhola da região, teve início um movimento de independência. A Guerra da Cisplatina terminou com a França e o Reino Unido pressionando ambos os lados para o firmamento de paz na região. E através da Convenção Preliminar de Paz, assinada em dezembro de 1828, no Rio de Janeiro, foi criada a República do Uruguai. E as principais consequências para o Brasil após a guerra foram: enfraquecimento do poder político de Dom Pedro, prejuízos financeiros para a economia brasileira, questionamentos da população brasileira pela derrota na guerra. O Império Brasileiro passou a enfrentar sérios transtornos econômicos neste momento da história.
as taxas de importação encontravam-se inferiores ao esperado, e a baixa arrecadação alcançada pelo Império já era notável. Havia dificuldades para se efetuar a cobrança dos impostos internos devido às extensões territoriais da nação brasileira, e a produção agrícola enfraquecia-se cada vez mais, em razão da crise do mercado externo. Em 1831, poucos anos após a independência do Brasil, o governo de Dom Pedro encontrava-se totalmente desgastado. O descontentamento popular com a situação social do país era caráter nacional. O autoritarismo do imperador deixava uma grande parcela da elite brasileira também insatisfeita. A derrota na Guerra da Cisplatina só gerou prejuízos financeiros e sofrimento para as famílias dos soldados mortos. Além disso, as revoltas e movimentos sociais de oposição foram desgastando, aos poucos, o governo imperial, e muitos jornalistas, através de seus jornais, criticavam duramente o imperador. Fica ligado, um fato que manchou ainda mais a imagem do imperador foi o assassinato do jornalista e médico Líbero Badaró, grande opositor de Dom Pedro. E suspeito de estar envolvido nesse assassinato, graças às numerosas críticas do jornalista em relação ao governo imperial, Dom Pedro teve sua popularidade em declínio, com as manifestações que tomavam conta da capital do país. Sentindo a forte oposição ao seu governo e o crescente descontentamento popular, Dom Pedro percebeu que não tinha mais autoridade e forças políticas para se manter no poder. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdicou em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, então com apenas 5 anos de idade. Logo ao deixar o poder, viajou para a Europa. Essa imagem retrata a carta de abdicação de Dom Pedro, em 1831, onde anuncia sua renúncia e partida, deixando seu poder a seu filho, Pedro de Alcântara, quando completasse 18 anos. Nessa ocasião, enquanto o herdeiro do trono brasileiro não adquirisse a maioridade, o país seria administrado por um governo provisório, as regências, próximo assunto da nossa aula de hoje. Mas antes de darmos continuidade à aula, preste atenção na curiosidade a seguir e depois responda a um exercício de fixação de conteúdo. Fique ligado, o nome completo de Dom Pedro era Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. O primeiro reinado cobre o período entre a independência, em 1822, e a renúncia de Dom Pedro, em 1831. Dando origem à primeira Constituição brasileira, que não foi muito bem aceita pela população. Verdadeiro? Falso? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Muito bem, você acertou mais uma vez. Agora já podemos continuar a nossa aula. As regências. Com a abdicação de Dom Pedro, em 1831, o Brasil foi governado então por regentes, que conduziram o governo até que o herdeiro Dom Pedro II atingisse a maioridade e assumisse o trono. A regência inaugurou uma nova fase da história do Brasil Império, marcada pelo surgimento de uma série de rebeliões e pela reorganização das forças políticas nacionais. O período regencial durou de 1831 a 1840, quando Dom Pedro II, aos 14 anos de idade, adquiriu antecipadamente a maioridade e assumiu o trono. Nessa primeira etapa do período regencial, 3 partidos disputavam o poder político do país. O Partido Moderado, conhecido como Chimangos, passou a representar unicamente os interesses dos grandes latifundiários. Nesse partido, eles eram defensores da escravidão,
da monarquia moderada, isto é, sem absolutismo, da preservação da unidade territorial do país e da ampliação da autonomia das províncias. Os líderes mais importantes foram o padre Diogo Antônio Feijó, Evaristo da Veiga e Bernardo Pereira de Vasconcelos. O Partido Exaltado. O Partido Exaltado, conhecido como Farroupilhas, representava os interesses das camadas urbanas. Defendiam a não centralização do poder, através da autonomia administrativa das províncias e a instauração do sistema federalista. Desejavam também substituir a monarquia pelo regime republicano. E seus principais líderes foram Borges da Fonseca, Leles Augusto Mai e Cipriano Barata. E o Partido Restaurador. Os restauradores, conhecidos como caramurus, tinham como principal objetivo articular o retorno de Dom Pedro I ao trono imperial. Defendiam também um regime absolutista e amplamente centralizador. Seu principal líder foi José Bonifácio de Andrada e Silva. Agora vamos conhecer uma a uma as regências pelas quais o Brasil passou nesse período. Regência Trina Provisória. A Regência Trina Provisória foi o primeiro governo que sucedeu à queda do imperador Dom Pedro I, onde as transformações políticas deram margem à formação improvisada de um novo governo. Os moderados logo assumiram o poder com o intuito de conter as agitações políticas da época. Inicialmente, o governo de Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva reintegraram o chamado Ministério dos Brasileiros e absolveram os presos políticos. A Câmara dos Deputados teve seus poderes ampliados, tendo o direito então de interferir nas ações do governo regencial. Atuando por breves 2 meses, a Regência Trina Provisória deu condições para que um novo governo fosse escolhido. Em 17 de junho de 1831, a Assembleia promoveu um processo de escolha da chamada Regência Trina Permanente, que governou entre os anos de 1831 e 1835. Regência Trina Permanente. O novo governo, sob liderança de Francisco Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho, organizou um gabinete ministerial conservador. Essa medida preventiva visava conter os movimentos populares que pressionaram o governo de Dom Pedro I. O Ministério da Justiça foi delegado ao padre Diogo Antônio Feijó, que ficou encarregado da tarefa de retaliar quaisquer revoltas que ameaçassem a ordem nacional. Feijó instituiu assim a Guarda Nacional, que era uma espécie de milícia que seria controlada por representantes das elites locais. Muitos dos chefes de tais milícias eram fazendeiros, que compravam o título de coronel. Feijó também buscou ampliar o seu raio de atuação política. Dessa maneira, buscou criar condições em que ele tramaria um golpe político para tornar-se o único regente. Não tendo condições para assegurar esse artifício, Feijó e o governo trino foram obrigados a conceder algumas exigências liberais. Em 1834, o Ato Adicional promoveu algumas reformas que visavam atender algumas exigências liberais, reformulando a Constituição de 1824. A partir de então, as províncias poderiam criar suas próprias assembleias legislativas. O Rio de Janeiro tornou-se uma região politicamente autônoma. Nesse período, o poder moderador foi extinto e o próximo governo regencial deveria ser comandado por um único regente. Nesse conjunto de ações, as regências trinas tiveram fim e deram abertura para o governo regencial de Diogo Antônio Feijó.
Regência Una de Feijó. A regência Una de Feijó foi marcada principalmente pelo aparecimento de rebeliões provinciais, que colocaram em perigo a integridade do território nacional. No âmbito político, sua regência ficou marcada pela autonomia conseguida pelas províncias. Foi também sob sua administração que os dois principais grupos políticos da época imperial se formaram. O grupo mais conservador se uniu aos antigos restauradores e formou o Partido Regressista, defensor de um governo forte e centralizado. Já o grupo mais liberal compôs o Partido Progressista, formado pelos exaltados, que era a favor da monarquia constitucional. No poder, Feijó tinha o parlamento dominado pela oposição, tendo então dificuldades para governar, não conseguindo solucionar a crise econômica do país. Feijó também não conseguiu conter as rebeliões que eclodiram no Pará, a cabanagem, e no Rio Grande do Sul, a revolta dos farrapos. A cabanagem foi uma revolta popular que aconteceu entre 1835 e 1840, na província do Grão-Pará, formada por pessoas pobres, que moravam em cabanas nas beiras dos rios da região. A Revolta dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, foi um conflito regional contrário ao governo imperial brasileiro e com caráter republicano, que ocorreu de 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845. Em 1837, sob pressão, Feijó renunciou ao cargo e foi substituído pelo regressista Pedro de Araújo Lima, nas eleições de 1838. Regência Una de Araújo Lima. Os regressistas, ao chegarem ao poder, decidiram reformular as principais medidas adotadas durante o avanço liberal. Pela Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1840, o sistema jurídico voltou ao controle do governo, e então as assembleias provinciais tiveram sua atuação limitada. Tentando retomar o poder, os progressistas iniciaram uma campanha pela antecipação da posse de Dom Pedro II, antecipando assim sua maioridade. Dessa forma, a causa ganhou as ruas e, em julho de 1840, Dom Pedro II foi declarado maior de idade, aos 14 anos. Era, então, o fim do período regencial e o início do segundo reinado, nosso próximo assunto. Mas, como fizemos antes, preste atenção na próxima afirmação e depois responda mais um exercício. Fique ligado. Essa manobra para colocar Dom Pedro II no poder ficou conhecida como o golpe da maioridade, que beneficiou os progressistas, sendo escolhidos para compor o ministério do novo imperador. Por que o Brasil foi governado por regências durante o período imperial? Porque Dom Pedro II não poderia assumir antes da maioridade. Porque Dom Pedro I determinou isso em sua carta de abdicação. Porque Dom João VI determinou. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Parabéns, você respondeu corretamente mais um dos nossos exercícios de fixação de conteúdo. Dessa forma, já podemos dar sequência à aula e estudar mais um assunto importante do período imperial. Espero que você esteja animado para a continuação da aula de hoje. Então vamos lá. O Segundo Reinado. O Segundo Reinado iniciou-se com a declaração de maioridade de Dom Pedro II, realizada no dia 23 de julho de 1840. Na época, o jovem imperador tinha apenas 14 anos de idade e só conseguiu ocupar o seu cargo graças a um golpe promovido pelos grupos políticos liberais, os progressistas, como já vimos.
Até então, os conservadores, favoráveis à centralização política, dominavam o cenário político nacional. Para contornar as rixas políticas existentes no governo, Dom Pedro II contou com a criação de dispositivos capazes de beneficiar os dois grupos políticos da época. Liberais e conservadores de origem da mesma classe socioeconômica dividiram um poder repleto de mecanismos, onde a figura do imperador aparecia como um intercessor apartidário às disputas políticas. Ao mesmo tempo em que se distribuíam ministérios, o rei tinha amplos direitos do irrevogável poder moderador. Esse acontecimento adverso, talvez inesperado, configurou um período de relativa estabilidade. Depois da Revolução Praieira, em 1847, nenhuma outra rebelião interna se impôs contra a autoridade monárquica. Alguns historiadores justificam tal condição no bom desempenho de uma economia impulsionada pela ascensão das plantações de café. A Revolução Praieira foi uma revolta de caráter liberal e federalista, ocorrida na província de Pernambuco entre os anos de 1848 e 1850. No entanto, esse bom desempenho conviveu com situações delicadas provindas de uma economia internacional em plena mudança. Fique ligado, a Revolução Praieira ganhou esse nome pelo fato de a sede do jornal comandado pelos liberais revoltosos, chamados de praieiros, localizava-se na Rua da Praia. As relações exteriores brasileiras durante o Segundo Reinado foram marcadas por inúmeros desentendimentos com a Inglaterra. A questão Christie foi um deles. A questão Christie teve início com o naufrágio de um navio mercante britânico em 1861, próximo ao Rio Grande do Sul. Sua tripulação abandonou a embarcação e a carga que transportava foi saqueada pela população da região. Os sobreviventes relataram o ocorrido ao embaixador britânico William Christie. O embaixador, por sua vez, transmitiu o fato ao imperador Dom Pedro II, solicitando indenização, mas não foi atendido. O caso foi levado a uma corte internacional na Bélgica, que deu ganho de causa para o Brasil, sem ter de pagar a indenização solicitada. A Inglaterra não ficou satisfeita com a decisão da Corte Internacional e negou-se a aceitar, causando o rompimento das relações entre os dois países. Essa situação só foi normalizada quando os ingleses desculparam-se pelo ocorrido, pois consideravam o Brasil um aliado estratégico e estavam interessados em fazer negócios com a nação brasileira. Em 1851, o governo brasileiro interferiu no Uruguai e, um ano depois, na Argentina, colocando as forças políticas simpáticas no poder do país. Em 1864, teve início o principal, mais sangrento e duradouro conflito do continente sul-americano, a Guerra do Paraguai, que foi, sem dúvidas, o conflito mais importante de todos os ocorridos na região, que durou 6 anos. A Guerra do Paraguai surgiu a partir da ambição do ditador Francisco Solano Lopes, que tinha o objetivo de aumentar o território paraguaio e obter uma saída para o Oceano Atlântico através dos rios da Bacia do Prata. Ele iniciou, enfim, o confronto com a criação de inúmeros obstáculos impostos às embarcações brasileiras, que se dirigiam a Mato Grosso através da capital paraguaia. Visando a província de Mato Grosso, o ditador paraguaio aproveitou-se da fraca defesa brasileira naquela região para invadi-la e conquistá-la. Fez isso sem grandes dificuldades e, após esta batalha, sentiu-se motivado a dar continuidade à expansão do Paraguai através do território que pertencia ao Brasil. Dessa forma, seu próximo alvo foi o Rio Grande do Sul, mas, para atingi-lo, necessitava passar pela Argentina. Então invadiu e tomou uma província argentina. Decididos a não mais sofrerem ameaças ou serem dominados pelo ditador Solano Lopes,
Argentina, Brasil e Uruguai uniram suas forças em 1º de maio de 1865. Foi através do acordo conhecido como o Tratado da Tríplice Aliança que conseguiram. A partir daí, esses 3 países lutaram juntos para deter o Paraguai. Essa situação ocasionou ao Brasil, após a guerra, uma enorme dívida por causa da importação de armas e equipamentos da Inglaterra. Economia no Segundo Reinado. O café foi o maior responsável pelas transformações sociais e econômicas pelas quais o Brasil passou durante o Segundo Reinado, na segunda metade do século XIX. Inicialmente era produzido apenas para consumo interno, mas passou posteriormente a ser exportado para os Estados Unidos e para a Europa. Em 1850, quando a pressão inglesa pelo fim da escravidão levou à proibição do tráfico negreiro, o café encontrava-se em plena expansão e os imigrantes europeus passaram a ser utilizados como mão de obra nas lavouras. Os imigrantes, inicialmente, trabalhavam sob o sistema de parceria, onde os fazendeiros financiavam sua vinda em troca de parte da produção. Mas esse sistema só deixava os imigrantes devendo cada vez mais aos fazendeiros, o que acabava se tornando um estado de semi-servidão, uma espécie de escravidão disfarçada. No fim da década de 1850, os trabalhadores imigrantes se revoltaram e esse sistema finalmente fracassou. Foi criado então o sistema do colonato, onde o governo pagava a viagem da Europa para cá, o fazendeiro bancava o primeiro ano do imigrante no Brasil e o imigrante recebia um salário fixo anual e mais um rendimento da colheita. Como resultado, muitos europeus, principalmente italianos, vieram para o Brasil, em busca de trabalho e melhores condições. Na época da expansão do ciclo do café, a vantagem do Brasil era possuir a maior parte da oferta do produto para o mundo todo, controlando os preços e decidindo de que forma atuaria na economia internacional. Boa parte dos lucros do café foi investida na indústria, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, favorecendo o processo de industrialização do Brasil. Com a expansão do café, surgiram as ferrovias, e os portos de Santos e do Rio de Janeiro prosperaram, sendo até hoje os mais conceituados no Brasil. Fique ligado, os fazendeiros, barões do café, principalmente paulistas, fizeram fortuna com o comércio do produto. As mansões da Avenida Paulista em São Paulo refletiam bem este sucesso. Apesar da prosperidade do Império, a estrutura socioeconômica brasileira não sofreu mudanças realmente significativas. As lutas pela modernização do país acabariam impulsionando a queda do regime. A interferência de Dom Pedro II em questões religiosas gerava um descontentamento nas lideranças da Igreja Católica no país. Críticas e oposições feitas por integrantes do Exército Brasileiro mostravam o descontentamento com a corrupção existente na corte. Além disso, os militares estavam insatisfeitos com a proibição imposta pela monarquia, onde os oficiais do Exército não podiam dar declarações na imprensa sem uma prévia autorização. A classe média brasileira desejava mais liberdade e maior participação nos assuntos políticos do país, identificada com os ideais republicanos. Esta classe social passou a apoiar a implantação da República no país. A falta de apoio dos proprietários rurais, principalmente dos cafeicultores do Oeste Paulista, que desejavam obter maior poder político, já que tinham um grande poder econômico, agravou a crise econômica. Campanha abolicionista. Em 1870, teve início uma forte campanha a favor da abolição da escravidão e pela instalação da República no Brasil.
Mas a partir de 1830, a expansão da cultura cafeeira aumentou a necessidade de mão de obra ao mesmo tempo em que cresciam as pressões contra o tráfico negreiro. A pressão cresceu tanto que criou-se as seguintes leis a favor do fim da escravidão. Lei Eusébio de Queiroz, 1850, extinguiu, oficialmente, o tráfico de escravos no Brasil. Lei do Ventre Livre, 1871, tornou livre os filhos de escravos nascidos após a promulgação da lei. Lei dos Sexagenários, 1885, dava liberdade aos escravos ao completarem 65 anos de idade. Lei Áurea, 1888, assinada pela princesa Isabel, aboliu a escravidão no Brasil. A Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, abolindo a escravidão, foi promulgada somente após muita pressão do povo ao governo do imperador. Essa medida abalou a monarquia, que perdeu todo o apoio dos latifundiários escravocratas. Os republicanos aproveitaram o momento para intensificar a conspiração contra o regime. O comandante de prestígio, Deodoro da Fonseca, foi convidado a chefiar o movimento. Em 15 de novembro de 1889, Deodoro, com o apoio dos republicanos, depôs o Conselho de Ministros e seu presidente. No final do dia, Deodoro da Fonseca assinou o Manifesto de Proclamação da República no Brasil e instalou um governo provisório. No dia 18 de novembro, Dom Pedro II e a família imperial brasileira viajaram para a Europa. Era, então, o começo da República Brasileira, com o Marechal Deodoro da Fonseca assumindo, de forma provisória, o cargo de presidente do Brasil. Assim, já podemos responder a mais um exercício da aula de hoje. Vamos lá. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras V ou falsas F. O segundo reinado iniciou-se com a declaração de maioridade de Dom Pedro II, realizada no dia 23 de julho de 1840. A questão Christie teve início com o naufrágio de um navio mercante britânico em 1861, próximo ao Rio Grande do Sul. A Guerra do Paraguai surgiu com Solano Lopes, objetivando o aumento do território paraguaio, em parceria com Brasil e Uruguai. O café foi o maior responsável pelas transformações sociais e econômicas pelas quais o Brasil passou durante o segundo reinado. Lei Áurea, de 1888, foi assinada pela princesa Isabel e aboliu a escravidão no Brasil. Com isso, chegamos ao fim da nossa 12ª aula do curso preparatório de História. Na aula de hoje, você estudou sobre o período imperial do nosso país, que teve início em 7 de setembro de 1822, com a proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I. Estudou ainda o período regencial, onde o Brasil foi governado por regentes que conduziram o governo até que o herdeiro, Dom Pedro II, atingisse a maioridade e assumisse o trono. E por último viu como foi o reinado de Dom Pedro II, desde o golpe da maioridade, quando assumiu o poder, até proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, ocorrida no Rio de Janeiro pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Desse modo, finalizamos mais uma explicação do curso. Espero te ver animado no nosso próximo encontro. Até a próxima aula!